Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos porque mais um dia de vida o Senhor nos concedeu. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa nessa manhã, pelo despertar, também pela direção e o poder do Santo Espírito que nos impulsionou a virmos até aqui, Senhor. Amém. Abençoa os momentos que aqui vamos passar, a cada família que se faz representada aqui nesse local, aqueles que pertencem a essa igreja e não puderam vir, que o Senhor possa também abençoá-los. Amém. Abençoa a tua igreja em toda a face da terra, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos, bom sábado. É um prazer conhecer mais uma igreja e agradeço o convite da minha tia. Ela perguntou se um dia eu não vinha pregar aqui. Eu digo, só me convidarem que eu vou. Aí me convidaram, não sei quem foi, se foi você ou outro, porque lá você tem, não é a foto, tem uma ilustração lá, eu não sabia quem era. Então agradeço por essa oportunidade de repartir a palavra com os irmãos. E é sempre bom conhecer a família da fé, a gente vai conhecendo aqui e acolá. E eu estava ali sentado me fez lembrar, eu sou natural de Santo Ângelo, faz uns 20 anos que eu vim embora aqui para esses lados, e aí acabei morando em Taquara, Parobé, e agora eu estou em Parobé, fixo lá, acho que até morrer. E toda vez que eu vou em Santo Ângelo, a última vez que eu fui agora foi em maio, eu sempre tenho um amigo lá, que era da igreja central lá, e eles organizaram um grupo lá nas terras, onde era o pai dele, na saída de Santo Ângelo, e sempre que eu vou lá, eles me convidam para pregar lá. E é mais ou menos o tamanho de vocês. Eu estava sentado ali me lembrando dela. Mas que bom, hoje eu vim juntamente com a minha mãe, que está aqui, e a minha esposa, que está sentada ali no cantinho, bem quietinha ali, que é a Raquel e a Miriam. E meu nome, para quem não sabe, é Jonas. Vocês nunca vão esquecer, se lembrarem sempre da história de Jonas, da baleia, vocês não vão esquecer mais de mim. Lembra da história de Jonas, lá da baleia? O Jonas, aquele que um dia foi lá na igreja. Tá bom? Então tá bom. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. E agora é o único momento dessa manhã, da mensagem, agora que vocês vão poder falar ou responder. Depois só eu vou falar e vocês vão escutar. E vocês, através do Espírito Santo, também vão escutar. A pergunta que eu quero fazer para mim e para você nessa manhã é o que Jesus fez por mim e por você. Alguém pode me responder o que ele fez por mim ou por você, ou faz ainda? Vida. Morreu. O que mais? Alguém mais? Nos perdoa. Perdoa. Está intercedendo por nós no céu. Intercede no santuário. Deu uma nova oportunidade. Nova oportunidade. Alguém mais? Nos conectou com Deus, Pai. Se conecta com Deus através dele. O que mais? Tudo está certo. Mas eu queria uma palavrinha que tem 4 letras. Começa com T. Bem fácil. Resumindo tudo que vocês falarem, mais um pouco, que a gente pode escrever uma lista grande. Tudo. Tudo por mim e por você. É o resumo do que vocês falarem um pouco mais. A gente pode acrescentar muito mais, né, dentro desse contexto. E eu quero fazer uma outra pergunta, e essa pergunta você vai ficar pensando, e lá no final eu vou lembrar dela de novo. E eu, Jonas, você, irmão, que eu não sei o nome de todos, o que você ou eu fizemos ou fazemos por Jesus? Diante de tudo que ele fez e faz por nós. Sabe, queridos, no livro de Atos, alguns livros eu vou citar aqui, eu não vou abrir minha Bíblia porque eu tenho anotado todos aqui, mas se você quiser ir anotando aí, ou memorizando, Atos capítulo 9, versículo 36 e versículo ao 42, nos conta um relato interessante que fala de uma mulher, Dorcas. A gente conhece essa história, e Dorcas no grego, que traduz a palavra aramaica Tabita, ela era uma discípula, uma missionária, uma pessoa que ajudava as pessoas ao seu redor, uma pessoa que se comprometia com o ministério, uma pessoa que se doava
para os outros. E essa pessoa, esse nome, para os mais antigos, não sei se alguém aqui é desse tempo, lembra quando o departamento da igreja chamava Dorcas? Alguém é desse tempo aqui? A irmã ali, tem alguns aí que são do meu tempo jurássico aí. O departamento chamava Dorcas, na época, quando eu era criança. E naquela época, então, só uma mulher podia ser a diretora, porque não existia um Dorco, né? E ninguém queria ser um Dorco, né? Então era Dorcas. Depois passou para a Adra, esse departamento, o nome Adra, mas alguns anos atrás esse departamento se desvinculou da igreja para poder angariar recursos, né? Porque a igreja ela é proibida por lei angariar recursos, então a Adra se desvinculou e ficou como uma instituição tipo separada, mas da igreja, e a igreja então criou o nome ASA, que é o que era antigamente lá Dorcas, que é a mesma coisa, que faz o mesmo trabalho, que é salvar pessoas, atividade, ativo. Então a ASA, ela tem 3 letras. A primeira, letra A, depois o S, depois o A de novo. A letra A quer dizer ação, salvar pessoas, atividades, ativo. Então aqui já está nos demonstrando, interessante que eu estava ali pensando, né? Não foi combinado por acaso. Essa mensagem dessa manhã que eu já estava mentalizado para trazer aqui desde que me convidaram, ela quase que fecha um pouquinho com a lição de algumas coisas, né, que alguns irmãos falaram, não diretamente com a lição, mas que a gente deve fazer. Então, se nós temos esse departamento da igreja, nós temos então que ser pessoas ativas. A segunda letra, que é o S, solidário, é benefício ao semelhante, ao próximo. Mas eu poderia perguntar, quem é meu próximo? É só nós olharmos, a Bíblia mesmo responde. Nós olharmos a história lá do exemplo do bom samaritano. Que aqueles que se diziam doutores da lei, cristãos da época, passaram de largo. Mas uma pessoa que, a princípio, era olhada de lado pelos religiosos da época, foi quem fez aquilo que Jesus ensinou, cuidar do próximo. Então, dentro desse exemplo, nós podemos já saber quem é o nosso próximo. Então, o solidário, essa palavrinha do asa, é a virtude de todo que é cristão, partilhar bens que tem, tanto materiais como espirituais. Porque muitas vezes nós não partilhamos nada, né? Nem um pouquinho do que é material e muito menos do que é espiritual, do conhecimento que nós temos, nós não partilhamos com as outras pessoas. E a última letra A, adventista, que é a nossa identidade, é o nome da nossa igreja. Então, assistência, ação solidária adventista, o que simboliza a asa. Essa introdução. Então, essa ação solidária é o serviço de servir, de se colocar à disposição. Veja bem quanto profundo é. Se colocar à disposição. Eu me coloco à disposição do semelhante, de outra pessoa. Eu deixo um pouquinho de lado eu e me coloco à disposição para outro. Veja que o nosso melhor exemplo de serviço está em Marcos, capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45, diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja que Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio a este mundo, a essa terra, para servir, para ajudar os outros, beneficiar os outros. Então Jesus curava, Jesus dava estudos bíblicos, Jesus ensinava as pessoas, Jesus alimentava as pessoas, Jesus se movimentava entre elas, ele não vivia isolado, ele se relacionava com as pessoas, ele convivia com as pessoas, ele tinha uma vida social, se relacionava com todo mundo. A gente vê nos relatos bíblicos que ele não relacionava-se só com pessoas da igreja, mas ele conversava com outras pessoas que não eram da igreja, que ele atraía essas pessoas para si e falava dele próprio, de Jesus, da sua verdade e da sua volta. Assim era Jesus. Então, se Jesus morreu para salvar, nos deu o maior exemplo de serviço, maior ação solidária. Jesus morreu para salvar a todos. Mas e eu, você?
um seguidor de Jesus. Nós estamos aqui na igreja nesta manhã porque seguimos a Jesus, seguimos a Cristo. Caso contrário, nós estaríamos em qualquer outro lugar, fazendo aquilo que nós quiséssemos, aproveitando a vida, mas estamos aqui nessa manhã. Então devemos praticar o mínimo do que Jesus praticava. Veja, é o mínimo. Pois esta era uma de suas marcas, símbolo que era o serviço, a ação. Pois sendo Deus, Rei, Jesus era Deus, Rei, e é Deus, Rei, veio à terra como servo para servir. Imagina agora eu e você, que somos as suas criaturas, não praticarmos nada. Se dizermos, somos cristãos, vamos à igreja, aceitamos a Jesus, mas não fazemos o mínimo daquilo que Jesus fazia, que é ação. Jesus deu a mim e a você o maior exemplo de serviço e missão. Mas o serviço, a missão, ser missionário ou missionária, será que é de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer maneira? Sabe, queridos, existem aí fora muitas outras instituições que são pessoas, mulheres, homens, jovens, que também praticam ações solidárias. Nós sabemos disso, e tem muitas. Mas algumas dessas instituições, essas pessoas, quem sabe, nem conhecem a Deus, não se intitulam cristãs, não usam o nome de Deus, mas são pessoas que praticam o bem, são instituições que olham para o semelhante, têm ações e fazem isso com muito esmero. Esmero é com dedicação, com organização, com responsabilidade. Mas então qual seria a diferença dessas pessoas e nós que estamos aqui na igreja, nesse contexto? A primeira está lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Filipenses 2, versículo 5 a 8. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. A primeira questão aqui que nós temos que entender é a humildade que nós temos que ter. Pedimos que o Espírito Santo nos guie com humildade na missão. Porque quando nós queremos fazer as coisas conforme o nosso querer, o nosso achar, o achismo, sem o poder do Espírito Santo, nós podemos, quem sabe, até fazer acontecer, mas não tem o poder que vem e emana dos céus. E muitas vezes na igreja, uma pessoa com o poder do Espírito Santo pode fazer o trabalho de 100 pessoas sem o poder do Espírito Santo. Então nós temos que ter essa humildade como igreja, como cristão, de suplicar o poder do Espírito Santo para que a nossa obra, o nosso trabalho já comece a ser diferente dos demais, dirigidos pelo poder dos céus. E a Bíblia diz isso. Peçam, suplique e dar-se-vos-á. Mas muitas vezes nós usamos o nome da igreja, somos solidários, mas não dirigidos pelo poder do Espírito Santo. Muitas vezes por nós mesmos. Humildade na missão. Aí nós vamos então fazer por amor ao próximo. Lucas capítulo 16, versículo 10, outra diferença. Lucas 16, versículo 10. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é justo no mínimo, também é justo no muito. Honestidade no trabalho para Deus. Entender que tudo que temos vem de Deus. Tudo, inclusive essa roupa que eu estou vestindo, vem de Deus. Entendemos que o emprego, o carro, a saúde, bens, tudo vem de Deus. Como eu gerencio isso? Como eu administro isso? Se eu administro para
ser uma bênção para mim mesmo, eu já estou saindo do foco do que é cristianismo. Porque tudo que eu tenho que ser honesto e entender que deve ser uma bênção para abençoarmos os outros. Se eu sou abençoado, mas eu não abençoo ninguém, eu sou um fim em si próprio. Eu fujo da característica do que é ser um cristão, do cristianismo autêntico. E muitas vezes, querido, nesse mundo hoje que é imediatista, nesse mundo hoje que é cada um olhando para si próprio, nós acabamos nos perdendo nesse meio e perdemos o foco de que nós começamos, dentro do contexto do esforço, do trabalho, da saúde que a gente tem, começa a trabalhar, a gente começa a angariar coisas, ganhar coisas, mas a gente esquece que a gente deve abençoar alguma pessoa ou pessoas dentro daquilo que surge na nossa frente. Outra característica, Mateus 6, versículo 1. Mateus 6, versículo 1 diz assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis por galardão junto de vosso Pai que estás no céu. O serviço nosso deve ser desinteressado. Desinteressado do quê? De elogios, de glórias para si. Ou seja, quando eu faço algo, mas esperando, eu vou fazer, mas no sábado que vem eu já quero um elogio lá na igreja, quero que alguém lembre de mim. De fazer algo visando o interesse próprio, individualista. Veja que hoje as pessoas, infelizmente, elas agem aí no mundo, e muitas vezes nós entramos nesse contexto, infelizmente, dizendo assim, tudo é meu. Muitas vezes nós falamos assim, né? O meu carro, o meu emprego, a minha casa, meu, tudo é meu. Muitas vezes nós esquecemos de convidar a Jesus, dizer assim, meu Jesus, pois tudo vem de Deus. Tudo é de Deus. E se vem de Deus, então é para que eu e você sejamos vasos de bênçãos. Um vaso, vamos dizer assim, aqui é um vaso? É um vaso daquele diferente, mas um vaso tipo aquele ali, mas que ele tenha furos, para que essas bênçãos se espalhem para os outros. Ele não pode ficar só dentro do vaso. Os fariseus, nós sabemos pelo relato bíblico, que eles iam nas praças, orar nas praças públicas, para mostrarem-se as suas obras. Eles ficavam nas praças orando e ficavam olhando, ver se as pessoas estavam olhando para eles se gloriarem. Eu estou aqui orando, olha só, eu estou aqui. E muitas vezes, dentro desse contexto de cristianismo, também nós fazemos as coisas, será que tem alguém olhando que eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo? Será que alguém sabe disso? O serviço missionário deve ser desinteressado de orgulho próprio, de ser para si próprio, mas sim para Deus, para a honra e glória de Deus. Outra diferença, Marcos capítulo 1, versículo 40 e 41, diz assim: e aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo de joelhos diante dele, lhe dizia, que queres? Bem pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, quero ser limpo. Veja que Jesus compadeceu-se, estendeu a mão, tocou no leproso. Quem era o leproso na época? Escória da sociedade. Pessoa que era olhada com olhos repugnantes. Pessoas que tinham uma cidade própria para ficarem lá separados dos demais. Esses eram os leprosos. Eles eram expulsos. Não conviviam no mesmo meio das outras pessoas. Mas Jesus, ele foi além. Ele viu as suas necessidades, ele tocou no leproso, a Bíblia fala. Tocou no leproso. Ação sem favoritismo, não esperava nada em troca. E eu pergunto para mim e para você, entre parênteses, quantos leprosos aparecem na minha e na sua vida, precisando de algo, pessoas que estão muitas vezes esquecidas, deixadas de lado por essa sociedade consumista.
Mas muitas vezes nós também ignoramos. Esses leprosos muitas vezes podem ser... Eu não sei como é a cidade de vocês, eu não conheço a realidade daqui. Até eu achava que Bom Princípio era só do lado de lá, e a cidade praticamente é tudo pro lado de cá. Eu subi para lá procurando a igreja, mas é para cá o foco, né? Eu não sei qual é a realidade daqui. Mas onde eu moro, e quando eu vou em Porto Alegre, seguido, a gente encontra pessoas na sarjeta, caídas, pessoas dormindo, pessoas passando frio, mendigos, pessoas que muitas vezes chegam na nossa casa pedindo algo. Essas poderiam ser os leprosos que hoje vivem na nossa sociedade, mas que muitas vezes nós fugimos dela, nós esquecemos dela, nós deixamos ela de largo. Não, isso aí não é para mim, alguém resolve esse problema. Nós olhamos para elas como pessoas que estão à margem daquilo que nós vivemos. Ignoramos também, muitas vezes. Outro item, Isaías capítulo 65, versículo 14. Eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre. Só a primeira parte do verso. O serviço solidário, meu e seu, a missão que Deus nos deu, de ser um missionário ou uma missionária. Porque quando nós nascemos da água do Espírito, no tanque batismal, nós já nascemos como um discípulo, como um missionário, não como um membro de igreja. Porque o membro de igreja, quando ele pensa assim, nasce como um membro de igreja, ele só vem na igreja e volta para casa, só vem na igreja e volta para casa. Mas quando nós nascemos como é de fato e de verdade, como um discípulo, como um missionário ou uma missionária, nós vamos ser diferentes. A nossa vida vai fazer diferença onde a gente vive, aonde a gente passa. E nós vamos então cumprir a missão com alegria, um coração alegre, mas não um peso, não um fardo. Lá onde eu moro, todo mundo sabe, inclusive a minha esposa, esses dias, no Dia dos Pais, ela me deu um presente inusitado, posso contar, né? Não vai me surrar depois, né? Eu gosto muito, para quem já foi lá em casa da minha tia, meu tio, e um dia, se você quiser ir lá, é bem-vindo, será bem-vindo. Eu gosto muito de coisas antigas, tudo que é coisa antiga eu gosto. E eu tenho muita coisa lá em casa e gosto também de colecionar miniaturas. Então eu coleciono Kombis, Fusca e outros carrinhos antigos, é um hobby. E minha esposa me deu uma Kombis desse tamanho assim, carroceria aberta, só que ela colocou em roda tudo assim, adesivos de desbravadores. Desbravadores, o nome do clube, porque uma coisa que eu faço com alegria, é uma coisa assim que eu não peso para mim, eu não sei, eu gosto, está no DNA, sei lá. É negócio com desbravadores. E ela me deu essa Kombi toda enfeitada, assim, tá lá na minha estante, assim, eu tirei umas outros carros lá, eu coloquei essa no lugar. Então, a sua obra, a sua missão, quer seja dancionato, diaconato, diretor do Ministério Pessoal, ASA, qualquer departamento, tem que ser com alegria, tem que estar assim, que você faz aquilo ali, é uma paixão, é algo assim que te move, é algo que te faz a diferença. Agora, se você assume uma função, mas aquilo é um peso na tua vida, que você sempre está resmungando, está reclamando, você faz, parece que é um fardo, isso não é de coração alegre, isso não é saudável. Alguns diriam, isso não é de Jesus. Nós devemos visitar as pessoas, ensinar, trazer alimentos para a igreja ou ajudar alguém com alimentos, como se estivesse fazendo a Jesus. Deve haver um compromisso meu e seu de exercermos a nossa vocação. E a Bíblia diz que cada um de nós, ao menos uma vocação nós temos, ao menos uma. Não existe um membro da igreja que não tem nada. Ao menos um. Então, esse é o menos um. Lembra lá dos 5, 13, 1 que Jesus deu, daí o mestre, né? E o último que ganhou só um, enterrou, não produziu. E o que Jesus disse? Porque ela leu uma ilustração, né? Vai, a tua vai ser dada a outro. Então essa ao menos um eu tenho que fazer com alegria, que seja com alegria, com dedicação, com esmero.
Mateus 24, no capítulo 24 todo, fala ali dos princípios das dores, fala também da segunda vinda de Jesus, quando ele estava falando antes de ser crucificado, um pouco antes. Depois, logo um pouquinho, no capítulo 25 de Mateus, fala ali, Jesus falando da parábola das 10 virgens, que 5 prudentes e 5 nécias, falando sobre o Espírito Santo, que uns são cheios do Espírito Santo, outros não, certo? Que isso aqui dentro do contexto nosso de igreja, alguns vão estar cheios do Espírito Santo, outros não, porque cada um tem que buscar, é individual isto. Eu não posso receber o Espírito Santo se meu esposo ou minha esposa recebe, não, eu que tenho que buscar. Também estava falando ali sobre a parábola dos talentos, que ele estava dizendo que é a oportunidade que todos têm de desenvolver os talentos de trabalhar para Jesus, e que muitas vezes é negligenciado, pois muitas vezes alguns só se alimentam vindo da igreja, vindo da igreja, vindo da igreja, vindo da igreja. É um ciclo. Se alimentam, mas nunca vão inchando espiritualmente, mas aquilo ali nunca não é um vaso poroso, nunca ajuda ninguém, nunca abençoa ninguém. Em Mateus 25, no capítulo 31 a 45, isso eu quero ler com vocês, Mateus 25, 31 até o 45, acompanhe comigo. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, mas quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que eu deixasse de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixasse de fazer. Sabe, queridos, a primeira parte desse verso é o verdadeiro significado da religião prática. Este é o verdadeiro significado. Jesus nos ensina como deve ser a religião, de tocar o leproso, suprir as necessidades das pessoas pelo pão físico e espiritual. Aqui ele está falando da parábola da ovelha, do bode e o cabrito, que eles são criados juntos, assim como o joio e o trigo também, que crescem juntos. Mas a pergunta para mim e para você nesta manhã: quem eu sou, o que sou? Sou ovelha ou sou cabrito? Sou trigo ou sou joio? Jesus explica o que a ovelha fazia nessa parábola. E também fala o que o bode praticava ou não praticava. Aqui há uma linha muito tênue nessa parábola. Pois temos que ter muito cuidado, eu e você, porque as nossas obras não têm poder de nos salvar. Não tem poder.
Mas o contrário também nos leva à perdição. Não fazer nada também nos leva à perdição. Ser a maior pessoa solidária do mundo não nos salva. Mas também não fazer nada, ser inerte, também nos leva à perdição. Nós temos que ter muito cuidado. Porque se nós buscarmos o reino dos céus pelas obras, por se empenhar, eu vou assumir a igreja, eu vou fazer tudo, isso não vai nos levar à salvação. Mas também ficar inerte, não, eu não quero cargo nenhum, eu não quero fazer nada. E não estou dizendo que tem que ter cargo, eu posso sem cargo ser um belo missionário. Lá para minha vizinha, se você não sabe fazer nada, no sentido assim, eu acho que eu não consigo. A senhora, só um exemplo, na sua vizinha leva um pão cada sexta-feira, nós vamos, bom sábado. Isso é um dos maiores trabalhos. Não precisa ter cargo no papel para fazer algo para Jesus. A religião prática só é alcançada em Jesus do serviço, servir ao próximo. Às vezes ficamos muito tempo dentro da igreja, queridos. Não conhecemos além das portas, além das paredes da igreja, onde muitos não conhecem a Jesus. Muitos não conhecem a Jesus. Eu estava agora, quando eu entrei aqui em Bom Princípio, eu não conheço a realidade de vocês, não conheço a realidade da igreja, não sei a realidade da cidade, que eu só passava aqui, eu comecei a vir, porque a tia começou a morar aqui, acho que é a terceira vez que eu paro em Bom Princípio, terceira ou quarta vez, antes eu só passava. E admirava ali o Moranguinho, que acho que é por aqui, deve ser legal esse negócio daí. Não conheço a realidade, mas é difícil saber que muitas vezes tem alguém que não tem o que comer, que não tem o que vestir, que passa frio. Muito mais ainda é difícil que saber que tem pessoas que estão sem o alimento espiritual, estão morrendo perdidas. Pessoas que estão perdendo as suas vidas sem conhecer a Jesus. E nós passamos como igreja num período, vamos dizer assim, de uma aprovação, porque diante dessa pandemia, muitos de nós que deveríamos estar pregando da esperança de Jesus para as pessoas, nos encolhemos e nos escondemos, com medo. E as pessoas lá do mundo, muitas delas, colocaram esperança nos outros que estavam perdendo seus familiares, morrendo, sem conhecer a Jesus. E nós, conhecedores da verdade, conhecedores que nos últimos dias passaríamos por momentos difíceis, tribulações, pragas, terremotos, guerras, contexto de guerra, falando de paz, pestes, pestilência, parece que muitos de nós nos encolhemos e como igreja parece que sumimos juntamente com as pessoas recolhidas nas suas casas, subimos. Não fomos muitas vezes capazes, eu me incluo também nisso, de darmos uma esperança para alguém que estava lá com medo de toda a situação e agora vai terminar o mundo, o que é isso? E muitos de nós, e quando eu falo de nós, eu falo no contexto geral da igreja, porque a gente vê nas redes sociais, muitos de nós, adventistas, até acharam que é o fim do mundo, é já o início das pragas, porque falta o quê? Conhecimento. Veja que no livro Beneficência Social, página 314, o Espírito de Profecia, Ellen White fala: cada ato de misericórdia feito aos necessitados, aos sofredores, é referido como feito a Jesus. Cada ato. E a pergunta para mim e para você, quais os nossos atos de misericórdia, de bondade aos sofredores? Nós estamos, quando saímos por essa porta, quando saímos da igreja, do contexto aqui. Sabe, queridos, nós devemos ter experiências práticas, de ações verdadeiras. Isso não vai acontecer aqui dentro da igreja. Isso não acontece aqui. As experiências reais com pessoas reais, ver seu sorriso, seus olhos brilhando, ou lágrimas nos olhos. Pessoas que precisam de um abraço. Hoje, como estamos no distanciamento social,
mas quem sabe um soquinho, um sorriso, baixa a máscara, de longe dá um sorriso. Outro dia eu li um artigo, até eu fiz um sermão, que eu acho que até está aqui, ó, desse artigo da Revista Adventista, é um sermão até que eu aproveitei e usei, adaptei, que fala do trabalho da Rede Novo Tempo, que leva a mensagem às pessoas. Inclusive, essa semana, foram lá em casa, a minha esposa atendeu, uma vizinha que mora na rua de trás foi lá pedir estudo bíblico para mim, ela e o filho, porque vive escutando a Novo Tempo e quer receber estudo de alguém que é dessa igreja, dessa rádio. Eu fui lá, segunda eu começo o estudo. Foram lá em casa me pedir, nem fui de atrás. Sabe por quê? Porque assim como essas pessoas e tantas outras, não adianta elas só olharem aqui, porque aqui não tem o quê? O contato humano. As pessoas que escutam, que olham, nós não podemos nos acomodar, tem a Rede Novo Tempo agora. Não, nós temos que levar a mensagem para as pessoas terem o contato, olhar olho no olho, chorar com elas, derramar lágrimas. Porque essas experiências práticas que nós temos que ter na nossa vida, de ações, eu e você somos convidados a ser anjos missionários. Pois quando alguém ora pedindo alimento físico ou espiritual, que é um estudo bíblico, conhecer de Jesus, eu e você somos chamados pelo Espírito Santo para atendermos essas pessoas. Mas muitas vezes renegamos o chamado, o toque do Espírito Santo, dizendo, não, Senhor, envia outro, porque eu não vou. 1 João capítulo 4, versículo 20 e 21 diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, que também ame a seu irmão. Quem é meu irmão? Será que é só nós aqui da igreja? Ou quando nós saímos ali na rua, eu iniciei a falar antes e não terminei, quando a gente estava entrando aqui, eu disse para minha esposa, credo, Raquel, que movimentão, quantas pessoas. Eu disse, parece que resolveram sair tudo hoje aqui para o centro, cheio de pessoas. Essas pessoas não são nossos irmãos? São nossos irmãos em Cristo, porque Cristo as ama, assim como ama eu e você. Só que muitas delas, quem sabe, não terão a oportunidade de conhecer sobre Jesus, porque a missão é dada para mim e para você. Parece uma multidão para um pouquinho, né? Porque aqui a igreja tem poucas pessoas, é uma igreja ainda pequena. E parece ser um desafio tão grande, é igual quando Moisés chegou diante daquele mar. Mas com o poder de Deus, tudo se transforma. Os corações sinceros vão ouvir o chamado do Espírito Santo. Os que não são, não vão. Mas ao menos conhecerão e saberão que existe Jesus. Mas quem tem que ir? Eu e você. De alguma maneira. Como eu falei, eu gosto muito dos bravadores. Eu tenho lá no Clube dos Bravadores, nós estamos entre 45. Eu coloquei o clube numa escola e divulguei na escola. Eu estou com os 13 desbravadores que não são da igreja. Os pais estão tendo contato através do Clube dos Bravadores. Agora, dia 18, Dia Mundial dos Bravadores, alguns pais perguntando para mim, tem lugar para todo mundo, eu posso convidar quantos quiser, pessoas que não são da igreja, até que de Caxias, vai familiar, para assistir a menina, a filha, uma delas, né, de tantos que tem lá, a colocar o lenço, não são da igreja, vão ter o primeiro contato com a igreja. Amém. Então, você faça naquilo que você gosta, naquilo que você se identifica, mas há um espaço para todo mundo fazer a obra do Senhor, achar o caminho para que nós possamos... Um dia, quando formos chamados lá, nós não estarmos fazendo parte daqueles que Jesus apartai-vos de mim. Serviço com amor, humildade e alegria. Esse é o ponto-chave. Se eu e você estamos aqui e não estamos aqui por amor, com humildade, com alegria, nós temos que rever nossos conceitos. A pergunta que eu fiz lá no início, lembra? Quem sabe alguns disseram tudo, que nem a irmã falou ali tudo, que inclui tudo que vocês falaram. Mas agora a segunda pergunta que eu fiz. O que eu e você faremos então por Jesus? O que eu e você faremos? Ou
Ou vamos fazer, ou estamos fazendo? Essa é a pergunta que eu quero deixar para mim e para você nessa manhã. Agora tudo está no meu e no seu alcance. O que eu e você vamos escolher? Vamos escolher continuar vindo à igreja e voltando para casa, vindo à igreja e voltando para casa? Ou vamos realmente entender o momento que estamos vivendo nesse mundo? O momento crítico em que estamos vivendo, e as notícias, cada vez mais as coisas parecem que pioram. E aí dá o que os irmãos falaram, parece que dá uma vontade de sumir. E aí vem a depressão, vem o estresse, vem a angústia, vem a ansiedade. E muitas, eu não sei quem falou, realmente, você batiza 10, sai 15. Porque não suporta a pressão. Que Deus abençoe a mim e a você. Que nós possamos escolher fazer tudo por Jesus, porque Ele fez, faz e fará tudo que estiver a seu alcance para nos levar para o céu. Amém. O maior de tudo Ele já fez, que foi descer do céu, morrer por mim e por você. Agora Ele só quer que nós venhamos a obedecer e venhamos a fazer a sua vontade. Que Deus abençoe a mim e a você. Eu quero convidar para você para cantar o último hino dessa manhã, Vaso Novo, número 502. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Senhor, despede-nos com a Tua paz, a direção e o poder do Teu Santo Espírito e a companhia dos Teus santos anjos. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém.